Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Eleições 2026. PL articula crescimento no Senado e planeja se tornar a maior bancada. É isso mesmo. As movimentações para as eleições de 2026 já começaram nos bastidores com líderes partidários focados no Senado, que terá 2/3 de suas cadeiras renovadas. O Partido Liberal, que atualmente conta com 14 senadores, está se preparando para ampliar sua representação na casa. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou estar confiante em aumentar a bancada para 18 ou 19 senadores ainda neste ano, com as articulações de filiação de parlamentares. Segundo Valdemar, as primeiras mudanças devem ocorrer logo após as eleições municipais. Em 30 dias, estarão vindo excelentes senadores para nós. A gente vai aumentar a nossa bancada e ficar com a maior bancada do Senado, disse o líder à revista Veja, sem revelar os nomes dos parlamentares ou de quais partidos eles sairiam. O objetivo é evitar interferências no pleito municipal. Com essas movimentações, o PL busca consolidar seu protagonismo no Senado antes das eleições de 2026, quando o cenário político poderá sofrer grandes mudanças com as renovações das cadeiras. E STF mantém retenção do passaporte de Bolsonaro e proíbe contato com investigados. É isso mesmo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou 2 pedidos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve a decisão de recolhimento de seu passaporte. Além disso, a corte proibiu Bolsonaro de se comunicar com outros investigados nos processos em que ele é acusado. A decisão foi unânime entre os ministros. Bolsonaro é alvo de investigações relacionadas à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, entre outros casos. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, justificou que a retenção dos passaportes nacionais e internacionais do ex-presidente é uma medida necessária, devido ao risco de fuga do país, especialmente diante do avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Bom, não é nenhuma surpresa a decisão do STF, já que o Brasil e o mundo inteiro já sabem da perseguição do judiciário contra a direita no Brasil, principalmente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a fajuta narrativa de tentativa de golpe. Veja essa e mais informações em Oeste. Assista. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 60 dias para que a Polícia Federal termine a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil depois das eleições presidenciais de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os investigados. Hoje, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter a retenção do passaporte do ex-presidente e também proibir o contato de Jair Bolsonaro com outros envolvidos na investigação. A decisão foi baseada no voto do relator Alexandre de Moraes, que ressaltou a necessidade de evitar supostas tentativas de Bolsonaro deixar o país. Bom, Ana, a gente traz aqui essa informação que o ministro Alexandre de Moraes adia mais uma vez o fim das investigações, essa suposta tentativa de golpe, que daqui a pouco já completam 2 anos, estendeu, empurrou por mais 60 dias, prorrogou a investigação da Polícia Federal. O Brasil do Alexandre de Moraes não anda para frente, não tem perspectiva de evolução, de progresso nenhum. Ele fica parado no tempo e o Alexandre de Moraes alimentando essa nuvem que ele criou para o Brasil, porque todos nós sabemos que não houve tentativa de golpe algum. Teve bagunça, depredação, tudo isso teve sim. Mas teve também presos políticos, inocentes presos, senhoras condenadas a 16 anos de cadeia, cabeleireiras que escreveram, né? A Débora Rodrigues escreveu Perdeu o Mané ali de batom, 15 anos de cadeia. Eu só queria saber, Paula, deixar aqui a pergunta para o ministro Alexandre de Moraes, ou para a própria Polícia Federal, né? Que agora tem um prazo para concluir o inquérito
sobre o golpe, se nesse inquérito há o testemunho do ministro da Defesa. Nós estamos falando do atual ministro da Defesa do governo Lula, o José Múcio Monteiro, se ele estará, o testemunho dele estará nesse inquérito, porque ele, o ministro da Defesa, disse: não houve golpe, não houve golpe. Será que essa declaração vai constar nos autos, Paula? Pergunta retórica. Piotr, quero te ouvir também sobre essa decisão da primeira turma, que por unanimidade decidiu manter então a retenção do passaporte do ex-presidente e também proibir o contato de Jair Bolsonaro com outros envolvidos nessa investigação que já se estende por quase 2 anos. Quase 2 anos você está proibindo um investigado. A Polícia Federal não conseguiu chegar a nenhuma conclusão até o momento e proibindo um investigado de ter a vida normal. Se a polícia até agora não chegou a alguma conclusão, então não tem razão para manter, por exemplo, a suspensão do passaporte ou de contato entre os investigados. Mas vamos lá, a primeira turma do Supremo é formada por Alexandre de Moraes, o ministro relator aí deste caso, indicado por Michel Temer, mas aqui quase que não tem muito peso. O fato é que tem Flávio Dino, indicado por Lula, Luiz Fux, acho que pela Dilma Rousseff, Cristiano Zanin, Lula, e Carmen Lúcia, que eu só não me lembro se foi pelo Lula lá atrás ou também pela presidente Dilma Rousseff. Esta aqui é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Daí vou ao outro ponto que também chama a atenção. Foi o Lula, Piotr. Foi o Lula? Foi indicado pelo Lula. Então são 3 ministros indicados pelo Lula, opositor do presidente Jair Bolsonaro na última eleição, e um ministro pela Dilma e o outro pelo Temer, no caso Alexandre de Moraes, que daí nesse caso já dispensa apresentações em relação a todos esses casos envolvendo qualquer coisa, abre aspas, bolsonaristas ou quaisquer dessas coisas envolvendo o bolsonarismo, fecha aspas. Mas tem um outro ponto que me chama a atenção. A investigação da polícia foi técnica, porque o que nós temos aqui, de todas as denúncias que já trouxemos aqui, é que tem ordem para investigar desse ou daquele jeito. Pega o caso das denúncias da Folha de São Paulo, de como foram conduzidas aquelas mensagens, envolvendo inclusive a Revista Oeste aqui, seja criativo. Não tem nada contra a revista, mas seja criativo. Se era assim dentro de 2 cortes, entre o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, imagina o que é a polícia. A polícia que, neste caso, a Polícia Federal, esse é um fato. Teve um delegado que chegou a uma conclusão que simplesmente deixava para lá o caso de Roma, né? Das ofensas de Roma, dos óculos voadores, aquelas coisas todas. Como o resultado não interessou, não gostou, o ministro Alexandre muda o delegado, faz um outro laudo. Esta é a Polícia Federal que vai fazer este inquérito, que vai terminar esse inquérito. Bom, sobram dúvidas. Mencionou criatividade aqui, Augusto, só para trazer aqui a participação da nossa audiência, o Natan Ramos disse: a PF está sem criatividade, por isso não termina o inquérito. Claro, tem que recorrer à criatividade, exatamente. Agora, quer dizer, se eu estou entendendo bem, Paula, Ana e Piotr, eles já condenaram pessoas sem que terminasse a investigação? Sim. Mas aí é o seguinte, não houve a individualização de conduta. Não apuraram o que cada um fez. Já condenaram. E agora ele manda a polícia continuar apurando. Por mais 2 meses. Então ele inventou, primeiro, flagrante perpétuo. Depois a prisão provisória sem prazo para terminar. Agora está inventando a investigação eterna. E também o golpe executado por civis desarmados. Isso. Haja criatividade, né? Haja criatividade. Então, o que precisa o Alexandre de Moraes é parar com essas maluquices e entregar logo o resultado disso, porque, pelo visto, o que ele chama de prova robusta, aquelas coisas, não tem nada disso, nem vão encontrar, porque vão ter que considerar batom uma arma.
né? Uma coisa de alta combustão. Acho que está descrito Uma bomba. isso. É isso aí. Que o batom seria algo... alguma coisa assim, Uma coisa inflamável. dessa, inflamável, material inflamável. Imagina o que você não precisa de batom para dar um golpe. Então tá ficando ridículo demais, né? Parece o Bananas, aquele filme do Woody Allen. Sim. Ele narra o golpe de Estado, que tem um narrador. O presidente está saindo do palácio, será assassinado daqui a pouco, é isso. Aqui tem a minuta do golpe e essa coisa que eles chamam de julgamento e investigação. Donald Trump, se vencer a eleição dos Estados Unidos, poderá salvar Jair Bolsonaro da juristocracia tupiniquim? Eis a questão. Poder? Pode. Negócio é ele ganhar a eleição. Tá tudo muito próximo disso acontecer. Mas é bom a gente acompanhar os acontecimentos nos próximos 15 dias. Eleição norte-americana, 5 de novembro, definição. Nossa eleição municipal aqui, domingo que vem, também definição completa do quadro do segundo turno eleitoral. Até agora, o balanço bacana disso, dessa eleição, vencedores dela. Jair Messias Bolsonaro, inegável, o homem inelegível foi o cara que mais elegeu prefeito e vereador. Mas ele disputa, né, páreo a páreo, esse título, essa competição, com seu arqui-inimigo Gilberto Kassab. Que, curiosamente, o arqui-inimigo Gilberto Kassab também é um super-aliado do seu super-aliado Tarcísio de Freitas. Mas o arqui-inimigo também é um aliado conveniente, convencional de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um quadro complicado, Bolsonaro, Kassab, mas será essa a disputa de 2026? Não. A novidade para 2026 é que teremos uma disputa entre a chamada direita conservadora liberal contra o centrão e não contra a tal esquerda tupiniquim, cada vez mais decadente, cada vez mais perdida, cada vez mais sem noção e com a situação dela eleitoreira ou eleitoral bastante complicada, dependendo do desempenho do governo Lula, que até agora tudo indica vai muito mal. Você tem aí indicadores de uma certa inflação, você tem problemas econômicos, uma economia que não decola, até o agro está tendo problemas aí de retenção, o agro deu uma travada, a turma de fertilizantes está reclamando, fornecedores de máquinas também está reclamando, então a coisa está esquisita para o lado de Lula. Tem também com o Lula o problema sério que está explodindo no Brasil de violência, insegurança e um ponto que chama a atenção, a injustiça, a impunidade. Então, são pontos que têm impacto político direto sobre a esquerda brasileira, além de termos aí um despertar mundial contra a idiotice woke. E a esquerda brasileira, ela comprou essa ideia woke totalmente. Então, cenário para 2026 bastante diferente. A disputa é direita versus centrão. O centrão, parte do centrão, ela é maleável. Vai para que lado? Vai mais para o lado da direita, vai mais para o lado do governo, da base aliada. Essa é a grande dúvida que terá que ser resolvida para o próximo pleito eleitoral. As eleições municipais agora já mostraram que esse centrão tem força política e eleitoral, mas ele não tem ainda aquela noção que a maioria, não diria, vamos falar nem de maioria, mas que uma expressiva parcela da população brasileira está aí manifestando o desejo por mudança estrutural, mudança de verdade. A gente quer de volta a democracia, a gente quer o reequilíbrio institucional. O centrão está desse lado? O centrão vai pender para isso? Porque a eleição vai depender, o vitorioso dela vai depender de quem consiga agregar mais o que precisa ser feito no Brasil. E a gente sabe hoje que o maior problema, a maior crise brasileira é política, é a mais grave crise institucional da história e no meio dela tem um componente complicado chamado juristocracia. Na verdade, o Brasil está vivendo uma tirania com
jeitinho assim parlamentarista. O Barão de Montesquieu definia a tirania como a união entre o executivo e o judiciário para promover uma espécie de autocracia. No Brasil é um pouco diferente. No Brasil, a nossa juristocracia está tendo a preponderância do judiciário sobre o executivo joga de maneira conveniente com essa juristocracia e o legislativo se submete ou é submetido ou não cumpre o seu papel institucional para mostrar que pode haver e tende a haver um reequilíbrio entre os poderes. Então é uma tirania meio parlamentarista e no meio desse parlamento quem comanda o jogo é o tal Centrão. Por isso ele é a chave, é o segredo para a próxima eleição. Jair Bolsonaro, por enquanto, inelegível 2 vezes por 8 anos, não poderia em tese disputar a próxima eleição. Ele acredita que vai disputar, acredita que terá condições de vencer o jogo no tapetão juristocrático. É uma crença, é preciso acreditar nisso. Só que o sistema de poder fará tudo para manter Bolsonaro cada vez mais inelegível. E ainda tem a dureza. O próprio Supremo Tribunal Federal promete ainda jogar pesado com Bolsonaro. E os indícios são fortíssimos de que isso vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal se negou a devolver o passaporte de Bolsonaro. Isso é uma coisa complicada. Foi pedido pela defesa dele, mas foi negado. Bolsonaro também continua proibido de se comunicar com outros envolvidos na investigação sobre o 8 de janeiro, sobre aquela ideia estúpida, né? De que ele é acusado de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele nunca tentou isso, muito pelo contrário, mas ele está sendo acusado disso, pode ser condenado por isso, ficar inelegível. E Bolsonaro também não teve acesso à delação ou colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi seu ajudante de ordens. O sistema continua negando a Bolsonaro tudo isso, alegando que os fatos demonstram que Bolsonaro, isso é a visão da juristocracia, contribuiu para a tentativa do golpe do 8 de janeiro, que é a coisa mais mentirosa da história brasileira. Ali não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, mas todos estão sendo condenados e acusados por isso, e o sistema quer incluir Bolsonaro como o líder da patuscada. Então, a situação dele é complicada. Em tese, sim, perante a juristocracia. Mas aí vem Donald Trump. Se Donald Trump ganhar na América, vem toda uma reviravolta para o lado de cá. Por quê? Trump pode criar um problema seríssimo para a nossa juristocracia, que ela vai ter que resolver e não sei como ela conseguirá resolver. Trump vai declarar guerra ao narconegócio. E aí a juristocracia tupiniquim vai ter que mostrar que ela é muito boa no combate ao enfrentamento ao narconegócio no Brasil. Ela está se mostrando boa? O que você acha? Sim ou não? É nessa que Trump pode pegar a juristocracia brasileira. Ele foi vítima dela lá nos Estados Unidos. Teve gente, amigo dele, o super aliado dele, Elon Musk, ou Elon Musk, também foi vítima da juristocracia por aqui, no Brasil. Será que ele vai cobrar de Trump uma postura para defender o Brasil? Vamos aguardar para ver. Então, se Trump será a fada madrinha ou não, vai depender se ele vence a eleição. Está perto da gente saber o resultado. E para a disputa direita versus centrão na próxima eleição, na qual a esquerda vai estar mais enfraquecida e sem condição de uma reeleição, por exemplo, do presidente Lula, a não ser que eles consigam uma mega armação para que isso aconteça. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.